Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que está mudando o jogo para muitas empresas: o processamento de linguagem natural, ou PLN. A gente vai desvendar o que são essas ferramentas e, mais importante, como elas podem ser um baita acelerador de crescimento. Vamos nessa, porque a linguagem pode ser de verdade a próxima grande vantagem competitiva nos negócios. Bom, para começar, vamos entender o cenário. Para sacar a real importância do PLN, a gente precisa primeiro reconhecer um desafio que, olha, toda empresa moderna encara: um dilúvio, uma avalanche de dados em formato de texto. E texto, como a gente sabe, não vem em planilhinha arrumada. É só parar para pensar um pouco. As informações mais valiosas, aquelas que realmente importam sobre clientes, produtos, sobre o mercado, elas raramente estão lá bonitinhas, em planilhas organizadas, né? Não. Elas estão espalhadas, na sua forma mais crua e honesta, justamente nos textos. E que textos são esses? Poxa, a gente está falando de tudo. E-mails de clientes chegando a todo minuto, posts e comentários em redes sociais, aquelas avaliações de produtos em sites, transcrições de chamadas do time de suporte, a lista, sério, não acaba. É um volume simplesmente gigantesco de conversas, de opiniões, de intenções. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? No meio desse caos todo, o que tudo isso significa de verdade? Como é que se tira dali de dentro um insight que faça diferença? Como que a gente transforma esse mar de palavras em uma estratégia de negócio real, palpável? É exatamente aí que a tecnologia entra em campo e se torna, assim, indispensável. Olha, por muito tempo, falar de PLN era papo de cientista de dados, sabe? Coisa de laboratório de pesquisa, super restrito. Só que esse cenário virou de cabeça para baixo. A gente está no meio de uma verdadeira revolução que tornou essa tecnologia acessível para praticamente qualquer empresa. Para entender essa mudança, pensa na construção de uma ponte. Antigamente, fazer uma solução de PLN era como ter que minerar o ferro do zero, sabe? Forjar cada parafuso, cada peça. Era um trabalho artesanal e caríssimo. Hoje é como montar essa mesma ponte usando blocos pré-fabricados. A tecnologia ficou modular, o que torna tudo muito mais rápido e, claro, bem mais eficiente de implementar. E essa democratização toda não aconteceu por acaso, né? Tem uns 5 fatores-chave por trás disso. Primeiro, o poder absurdo da computação em nuvem, que acabou com aquela necessidade de ter servidores caríssimos. Segundo, a gente tem agora modelos gigantes, já pré-treinados com a quantidade de texto que a gente nem consegue imaginar. Eles já fizeram trabalho pesado. Terceiro, as famosas APIs. Pensa nelas como conectores que facilitam demais a integração com sistemas que as empresas já usam. Quarto, as comunidades de código aberto, que botaram uma lenha enorme nessa fogueira da inovação. E por último, claro, o investimento pesado das gigantes de tecnologia, que deixou as plataformas super robustas e fáceis de usar. Ok, com essa revolução toda em mente, vamos dar uma olhada no arsenal de ferramentas que a gente tem hoje. E para ficar bem prático, vamos organizar isso pelos problemas de negócio que elas de fato resolvem. As APIs de nuvem, como mencionei, são tipo tomadas elétricas. O sistema da empresa simplesmente se conecta e, pronto, recebe o poder do PLN. Por exemplo, o Google Cloud é ótimo para uma empresa de mídia que precisa organizar milhares de artigos automaticamente. Já a Amazon, a AWS, brilha na personalização. Imagina um escritório de advocacia treinando o modelo para reconhecer cláusulas contratuais específicas. É super poderoso. E a Microsoft, com o Azure, tem uma ferramenta de mineração de opinião fantástica que ajuda uma marca a entender não só se uma avaliação é boa ou ruim, mas o que as pessoas estão falando sobre a duração da bateria daquele produto, por exemplo. É um nível de detalhe impressionante. Falando em prática, vamos pegar um exemplo super comum: atendimento ao cliente. Ferramentas que muita gente já usa, como Zendesk e Intercom, elas já vêm com PLN de fábrica, vamos dizer assim, para automatizar e otimizar o fluxo de trabalho do suporte. E qual é a mágica aqui? O impacto operacional é gigantesco. O PLN consegue ler um ticket de suporte e classificar automaticamente qual assunto é urgente, o cliente está feliz ou bravo, e aí já direciona para o agente certo. Isso não só deixa a resposta muito mais rápida, mas o resultado prático é o que a gente vê aí, uma economia de centenas de horas de trabalho manual. Isso libera o pessoal mais experiente para cuidar dos casos realmente complexos, que pedem criatividade e empatia de verdade. Outra área que o PLN transformou completamente é o que a gente chama de social listening, ou escuta social. O que é isso? É basicamente o processo de monitorar tudo que estão falando sobre uma marca na internet. O objetivo é entender como as pessoas veem a marca, cuidar da reputação e, o que é talvez o mais importante,
identificar tendências de mercado e até necessidades que ninguém tinha percebido ainda. E o resultado disso pode ser algo como o que a gente vê aqui. Ferramentas como Brandwatch ou Meltwater usam PLN para analisar milhões de menções e transformar tudo isso em um número, em um sentimento. Em segundos, é possível ter um mapa claro de como o público está se sentindo em relação à marca. Isso permite reagir super rápido a uma crise ou, do outro lado, aproveitar uma onda positiva para uma ação de marketing. Ok, a gente já viu o que é possível fazer. É bem impressionante. Mas a pergunta que fica é, por onde começar? Então vamos sair da inspiração e ir para a ação, com um roteiro bem claro e estratégico para adotar o PLN do jeito certo. Olha, o segredo do sucesso aqui é ter disciplina e seguir 4 passos. Primeiro, e esse é o mais importante de todos, comece pelo problema de negócio que precisa ser resolvido. A tecnologia é ferramenta, não é o objetivo final. Segundo, seja realista e avalie os recursos. Qual o orçamento? Quem é a equipe? Quais dados estão disponíveis? Terceiro passo, e por favor não pule essa parte. Faça um projeto piloto, uma prova de conceito. É o test drive, sabe? Validar a solução com um pedacinho dos dados antes de sair investindo pesado. E por último, se o piloto der certo, aí sim a gente planeja a implementação para valer, integrando com o que já existe e, claro, monitorando sempre os resultados. Tudo bem, mas e o futuro? Para onde tudo isso está caminhando? Bom, a próxima fronteira do PLN, na verdade, já chegou. E ela é movida pelos modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs. Os LLMs, que é a tecnologia por trás de coisas como o ChatGPT, são uma mudança de paradigma total. Pensa assim, os modelos antigos eram especialistas, ótimos em uma única tarefa, tipo classificar um texto. Já os LLMs são generalistas super capazes. Eles foram treinados com um volume de informação da internet que é difícil até de conceber. Por isso, eles entendem contexto, geram textos criativos e conseguem fazer uma variedade de tarefas impressionante, só com base em instruções simples como se a gente estivesse conversando. E o que isso significa para os negócios? As aplicações são transformadoras. A gente está falando de chatbots que têm conversas de verdade, fluidas e inteligentes. Da criação de textos de marketing, de posts em um piscar de olhos, de pegar um relatório gigante e super complexo e resumir em segundos, e de personalizar a experiência do cliente numa escala que até pouco tempo era pura ficção científica. Agora calma. É fundamental a gente ter os pés no chão. Os LLMs também trazem desafios enormes, tanto técnicos quanto operacionais. Eles podem alucinar, que é um jeito de dizer que eles inventam informações, geram fatos incorretos com uma confiança assustadora. Os resultados deles também vão refletir para o bem e para o mal tudo o que estava nos dados de treinamento, incluindo vieses. E claro, tem as questões sérias de privacidade de dados, segurança e o custo de usar isso em grande escala. Moral da história, a supervisão humana, a validação continuam sendo, assim, absolutamente cruciais. Então, para a gente fechar, a mensagem principal de toda essa análise é bem clara. Processamento de linguagem natural não é mais tecnologia do futuro. É uma ferramenta prática, poderosa e que está disponível agora. A pergunta de verdade não é mais se as empresas devem usar, mas sim como e para quê. A linguagem é talvez o maior ativo inexplorado de um negócio hoje. A pergunta que fica no ar, para todo mundo pensar, é o que será feito com esse ativo?